Sempre alerta, amigos do segundo encontrão escoteiro. Vamos dar início às nossas etapas de História Aeroespacial, as etapas complementares da especialidade. Etapa número 1. Quem foi Santos Dumont? Alberto Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873, no município de Palmira, hoje rebatizado em honra de Santos Dumont, em Minas Gerais. Filho de Henrique Dumont, de ascendência francesa e engenheiro de obras públicas, e de Francisca Santos Dumont, filha de uma tradicional família portuguesa. Alberto, quando ainda pequeno, mudou para a cidade de Valença, no Rio de Janeiro, onde sua família passou a dedicar a sua vida ao café, ao cultivo do café. Nessa mesma época, o pai de Alberto, ele percebeu o fascínio que Santos Dumont tinha pelas máquinas da fazenda e direcionou o estudo de Santos Dumont para a parte mecânica, física, química e elétrica. Em 1891, Santos Dumont então foi emancipado com 18 anos de idade e foi enviado para a França com o intuito de terminar seus estudos e perseguiu o seu sonho, que sempre foi o de voar. Ao chegar no Brasil, ao chegar em Paris, ele ficou admirado com os motores a combustão que estavam começando a aparecer e os primeiros automóveis. Logo ele comprou o seu primeiro automóvel e começou a participar das primeiras corridas de automóveis de Paris. Ele foi uma das pessoas que começou a criar o automobilismo em Paris. Logo após a morte do seu pai, um ano depois, Santos Dumont sofreu um grande abalo emocional por causa da morte do seu pai, mas continuou seus estudos, na Cidade Luz. Em 1897, ele fez seu primeiro voo num balão alugado. Santos Dumont ele fretou um balão para que pudesse sobrevoar Paris. Mas ali ele se sentiu impotente e ele logo viu que existia um problema de dirigibilidade do balão. E aí foi a partir daí que Santos Dumont ele projetou o seu número 1, o balão número 1, que tinha um formato de charuto e funcionava à base de hidrogênio com motor de gasolina. Em 20 de setembro de 1898, Santos Dumont realizou o primeiro voo de balão com propulsão própria. No ano seguinte, ele dedicou a construir o número 2 e o número 3. O sucesso de Alberto chamou a atenção do milionário Henry Dusty e no dia 24 de março de 1900 ele ofereceu um prêmio de 100 mil francos para quem contornasse a Torre Eiffel e retornasse no ponto de partida em 30 minutos. Santos Dumont, ele já empolgado com as suas criações, ele fez mais dois dirigíveis, que foi o número 4 e o número 5. Em 19 de outubro de 1901, um ano após o desafio ser lançado, ele cruzou a linha de chegada com seu balão número 6. Esse é o balão número 6 contornando, a Torre Eiffel. Só que houve uma grande polêmica graças a um atraso de praticamente 29 segundos. Somente no dia 4 de novembro, o Aeroclube da França decretou o Santos Dumont como vencedor. Além do prêmio Dust, ele recebeu do presidente do Brasil na época, que era o Campos Salles, um outro prêmio do mesmo valor e a medalha de ouro. Em 1902, o príncipe de Mônaco ofereceu a Santos Dumont a construção de um hangar para que ele continuasse suas experiências no Principado. Santos Dumont continuou construindo dirigíveis. O número 11 foi um bimotor com asas, o número 12 parecia um helicóptero. E Santos Dumont, ele continuando esses experimentos, ele ganhou outros prêmios.
Em 1902, Santos Dumont ele viajou para os Estados Unidos, onde visitou os laboratórios de Thomas Edison e foi recebido com muita alegria pelo presidente da época dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt. Mas no dia 23 de outubro de 1906, Santos Dumont teve a sua, vamos dizer assim, o seu minuto de mais o minuto mais famoso da vida de Santos Dumont, né? O momento mais importante da vida de Santos Dumont foi quando, através do 14 bis, ele percorreu uma distância de 60 metros a 3 metros de altura e conquistou mais um prêmio. Uma multidão de testemunhas que estava em Paris assistiu à proeza, e no dia seguinte a imprensa internacional falou com louros e louvores o fato histórico que Santos Dumont tinha conseguido. E através disso ele ganhou mais um prêmio, através do voo do 14 bis. Ele conseguiu conquistar mais um prêmio. E o Santos Dumont tinha uma particularidade muito legal. Santos Dumont ele já era de uma família que possuía bens, possuía riquezas, né? Então todos os prêmios que Santos Dumont recebeu em vida, prêmios em dinheiro, nenhum valor ficava com Santos Dumont. Ele distribuía entre seus operários e os mais pobres da localidade onde ele recebia. Então todo o prêmio ele distribuía em partes iguais para os seus operários, para as pessoas que ajudavam Santos Dumont na construção, no deslocamento das aeronaves, e para os mais necessitados. Como sempre, além de um grande inventor, um grande homem. Em 12 de novembro de 1906, depois da quarta tentativa, Santos Dumont conseguiu realizar um voo de 220 metros, estabelecendo o primeiro recorde de distância e ganhando o prêmio do Aeroclube de Paris. Santos Dumont não ficou satisfeito com essa marca, e aí ele construiu, logo após o 14 bis, o número 15 e o número 18, só que sem muito sucesso. E aí ele começou uma nova série de aeronaves, que ia do número 19 até o número 22, que foi conhecida como Demoiselles. Aqui no exemplo que vocês estão vendo, o famoso Demoiselle. O Demoiselle foi do número 19 até o número 22. Santos Dumont recebeu várias homenagens na Europa, nas Américas, especialmente no Brasil, onde era recebido sempre com uma euforia, como um brasileiro ilustre, pois levava o nosso país a um patamar que nunca antes alcançou, né? Então, em 1909, ocorreram grandes eventos, onde teve o travessia da Canal da Mancha, e Santos Dumont ele recebeu várias honrarias nesse ano, várias honrarias. Aí nós vamos entrar agora num episódio obscuro do mundo e principalmente da vida de Santos Dumont. Santos Dumont, como era um inventor muito dedicado, ele era franzino, ele era magro, ele era bastante franzino. Então você imagina um inventor que vive para suas invenções. Então Santos Dumont ele começou a ficar com a saúde bastante abalada. E até que chegou no seu último voo, que aconteceu em 18 de setembro de 1909. Depois disso, em 1910, ele fechou a oficina dele e se retirou do convívio social. Ele se isolou da sociedade. E em 1914, a França foi invadida pelas tropas alemãs e deu início a um episódio obscuro do mundo moderno, que foi chamado Primeira Guerra Mundial. Os aeroplanos que Santos Dumont tanto amava, tanto era fascinado, começaram a ser utilizados na guerra. E isso amargurou bastante a vida de Santos Dumont, porque a intenção de Santos Dumont era criar que o avião fosse um difusor da paz.
e não da guerra. Santos Dumont, nessa época, ele passou a dedicar ao estudo de astronomia, e em 1915, com a saúde sendo piorada, ele resolveu retornar ao Brasil. Neste mesmo ano, ele participou do 11º Congresso Científico Pan-Americano nos Estados Unidos, onde o tema do congresso era a utilização do avião como forma de facilitar o relacionamento entre os países e difundir, dessa forma, a paz. Já sofrendo com uma depressão profunda, Santos Dumont encontrou refúgio em Petrópolis, aonde construiu e projetou o seu chalé e a sua construção mais querida, a Encantada. Essa casa tem várias criações próprias do Santos Dumont, como o chuveiro de água quente, a escada que só dá para subir com o pé direito. E nessa residência ele permaneceu até 1922. E essa residência hoje é a Casa de Santos Dumont, é um museu que funciona em Petrópolis. Em 1922 ele voltou para Paris e passou a dividir a sua vida entre Paris, São Paulo, Rio, Petrópolis e Minas Gerais, na fazenda onde nasceu. Em 1922 ele condecorou a Anésia Pinheiro Machado, que aconteceu durante as comemorações centenário da independência do Brasil. Ela fizera o percurso de Rio de Janeiro a São Paulo em um avião. Em 1926, Santos Dumont, muito debilitado, ele apelou às Ligas das Nações, hoje as Nações Unidas, a ONU, para que fosse impedido a utilização dos aviões como armas de guerra. Infelizmente ele não teve sucesso e até hoje a sua criação é utilizada como uma arma de guerra. No mesmo tempo, o inventor criou o motor portátil para esquiadores, que facilitava a subida nas montanhas. Então Santos Dumont ele não deixava de criar, Em 1927 ele foi convidado para presidir um banquete em homenagem aos Charles Lindbergh pela travessia do Atlântico, só que devido ao grave estado de saúde ele declinou e não aceitou o convite. Em 1928 ele veio ao Brasil num navio Capitão Arcona, e na cidade do Rio de Janeiro, como ele era muito um famoso brasileiro, um famoso ilustre brasileiro, foi preparada uma festa para ele, para receber, e teria uma apresentação de hidroavião que faria um rasante em cima do navio onde Santos Dumont estava. Só que esse hidroavião era batizado com o nome de Santos Dumont, só que esse hidroavião sofreu um acidente, sem sobreviventes, então deixou o Santos Dumont cada vez mais abatido, e por causa disso ele retornou a Paris. Em 1930 ele recebeu o título de Grande Oficial da Legião da Honra de Paris, e em 1931 ele ficou internado nas casas de saúde da França. Nessa época, Antônio Prado Júnior, que era prefeito do Rio de Janeiro, preocupado com a saúde de Santos Dumont, entrou em contato com a família e pediu para o sobrinho, Jorge Dumont Vilares, para que buscasse Santos Dumont para que ele residisse no Brasil, para que ele pudesse ser cuidado pelos seus familiares. O Santos Dumont, desde a guerra, ele já vinha passando por um quadro muito grave de depressão. Então ele chegou a se internar no sanatório, ele chegou a se internar em alguns hospitais, e foi graças a Prado Júnior, que era prefeito do Rio na época, que ficou preocupado e pediu para que a família tomasse conta de Santos Dumont. De volta no Brasil, a vida dele foi, quando ele voltou para o Brasil, a vida dele era Minas, Rio, São Paulo, e até que ele se instalou no Guarujá, no Hotel La Plage, em maio de 1932, mais ou menos. Antes disso, em julho de 1931, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Ele foi imortalizado como membro da Academia Brasileira de Letras.
E em 1932 explodiu a Revolução Constitucionalista em São Paulo, quando o estado de São Paulo se levantou contra o governo federal de Getúlio Vargas. Isso incomodava profundamente Santos Dumont, que lançou vários apelos para que não houvesse uma guerra civil no país. Só que o que acontece? Infelizmente, como todos os apelos, Santos Dumont não foi atendido. Essa aqui é uma carta do Santos Dumont que ele mandou para na Revolução Constitucionalista de São Paulo, e onde ele faz esse apelo e no final ele fala: Viva o Brasil Unido. E é como vocês podem estar vendo aqui na imagem, está escrito Santos igual Dumont. Santos Dumont ele sempre assinava dessa forma: Santos igual Dumont. Infelizmente ele não foi ouvido, e no dia 13 de julho aviões atacaram o campo de Marte, matando inocentes, crianças, inclusive na época escoteiros, vitimando essas pessoas. E Santos Dumont, já muito incomodado com isso tudo, com quadros de depressão piorando, com a sua angústia piorando, aos 59 anos, quando seu sobrinho saiu de casa, Santos Dumont tirou sua própria vida. O que acontece? O governo brasileiro na época, inclusive governos internacionais, se recusavam a falar que Santos Dumont tinha tirado sua própria vida. Então inventaram que ele tinha tido um infarto na época, que isso foi desmentido logo após essa inverdade ser proferida. O que é importante dizer é que por que as pessoas mentiram em relação à morte de Santos Dumont? Porque elas viam ele como um herói. E elas entendiam que um herói não poderia cometer tal ato contra si mesmo, né? Então, assim, o Santos Dumont hoje, o corpo de Santos Dumont está enterrado no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista. E uma curiosidade é que, e aí nós vamos entrar agora rapidinho, porque já está longo esse nosso papo sobre a história de Santos Dumont. Uma curiosidade é que quando Santos Dumont morreu em 1932, o doutor Walter Humberfield, que era encarregado de embalsamar o cadáver de Santos Dumont, retirou o coração de Santos Dumont sem ninguém saber. Ele mergulhou num formol e somente 12 anos depois ele doou para o governo brasileiro, para que ficasse em local público. Hoje o coração de Santos Dumont está sob custódia do Museu da Academia da Força Aérea, que é o Museu Aeroespacial no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Esse aqui, para quem já foi no museu e passou por isso e não sabe, dentro desse relicário está o coração de Santos Dumont. Ele é composto por uma estátua de Ícaro segurando um globo celeste, e dentro desse, onde tem as constelações, dentro desse globo celeste existe um outro globo em cristal, aonde está o coração do Santos Dumont embalsamado. Então, se você for visitar o Museu Aeroespacial que fica no Campo dos Afonsos, fique ciente que nesse relicário está o coração do Santos Dumont. E aí você vai falar assim: poxa, mas por que demorou 12 anos para poder o cara dar o coração do Santos Dumont e tal? É como hoje em dia, galera. O que o médico fez pode ser considerado como um crime. Então, ele passou toda essa época para poder ele passar o coração de Santos Dumont para o governo, e hoje está em exposição no Museu Aeroespacial. E vamos falar só sobre mais duas curiosidades sobre Santos Dumont. Mais de umas duas. O chapéu do Panamá, o chapéu de Panamá que Santos Dumont usava, ele não tinha aquele formato. Aquele formato amassado foi criado em 1903, quando o dirigível número 9 apresentou uma pane. E para Santos Dumont conseguir sanar essa pane, ele pegou o chapéu e botou no carburador do número 9. Dessa forma ele conseguiu abafar o carburador. Quando ele pousou, o fotógrafo viu ele com o chapéu deformado
e bateu a foto. Mas esse chapéu fez tanto sucesso que acabou virando um amuleto na vida de Santos Dumont. Ele não fazia nada sem esse chapéu, inclusive dormir. Ele só conseguia dormir com o chapéu dele ao lado. E aí foi através disso que ficou conhecido o famoso chapéu de Panamá utilizado por Santos Dumont. Chapéu esse que também foi ao espaço com o primeiro, uma réplica dele foi ao espaço com o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Na missão do centenário ele levou o chapéu de Santos Dumont. Uma outra curiosidade é que o 14 bis ele era construído de materiais simples, como bambu, madeira, seda e uma liga de alumínio. E a cesta, a original, a cesta de Vimy, né, que era na série dele, é, era também super comum na época. Então eram materiais baratos, vamos dizer assim, e de fácil acesso. Santos Dumont ele tem uma outra curiosidade interessante e que eu posso falar aqui que é uma curiosidade que poucas pessoas sabem, é que em 1903 Santos Dumont ofereceu um jantar no apartamento dele em Paris. Aí você vai falar assim, poxa chefe, um jantar? Eu também posso oferecer um jantar na minha casa. Pois é, mas Santos Dumont tinha convidados ilustres, como Louis Cartier e a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II. Quando eles chegaram na sala de Santos Dumont, viram que a cadeira e as mesas estavam numa altura absurda, muito alto. Eram umas cadeiras e mesas com longos pés. E para subir nessas cadeiras tinha que usar uma escadinha. E qual era a intenção de Santos Dumont? Era proporcionar aos seus convidados uma experiência de comer nas alturas, de ver a vida como ele via, a ver a vida nas alturas. O Santos Dumont também tinha alguns hábitos, né? Umas superstições. Ele era bastante supersticioso, apesar que ele zombava muito das superstições. Uma das superstições é que ele só entrava nos locais com o pé direito, e por isso que a encantada, a escada só pode subir começando com o pé direito, você não começa com o pé esquerdo. Outra superstição, ele odiava o número 8, então ele evitava o número 8 totalmente. Então, inclusive as construções dele, as invenções dele não tinham o número 8. Ele também não pronunciava o número 50 e se recusava a carregar notas de 50 francos ou 50 mil francos. Ele nunca dizia adeus, com medo que fosse sua despedida. Ele não dormia em longe do seu chapéu Panamá. E ele só voava com uma meia de mulher enrolada no pescoço, que ele escondia no colarinho alto de sua camisa. Como vocês estão vendo na foto, o colarinho da camisa dele era alto. E ele só voava com o colarinho alto. Uma outra grande questão é que Santos Dumont ele era franzino, né? Ele era magro, franzino e baixo. Então ele sempre usava paletós de risca, paletós pretos. Ele usava salto no sapato e colarinho alto para as pessoas pensarem que ele é um pouco mais alto do que ele era na realidade. Então, e o chapéu do Panamá também para poder dar uma estatura maior a ele. Uma outra questão é que Santos Dumont, certa vez ele estava voando e ele precisava ficar atento às horas. E ele achava muito ruim ter que pegar o relógio de bolso toda hora para poder ver a hora. Então ele chamou o amigo dele, Louis Cartier, que ficou conhecidíssimo depois, e até hoje melhores marcas é o Cartier, né, a marca Cartier. Ele pediu para o Louis Cartier criar o primeiro relógio de pulso. Ele deu um projeto para o Louis Cartier, que dessa forma o relógio de pulso ele não podia ocupar as mãos, porque ele estava meio pilotando. Então o Cartier ele criou um modelo simples com um visor quadrado em metal com uma pulseira em couro, que aí foi consequentemente o primeiro modelo de relógio de pulso. E sem dúvida Santos Dumont lançou moda, e até hoje em dia os relógios Cartier e etc são os mais caros e mais famosos do mundo. E logo ali depois que ele criou isso, o relógio de pulso começou a ganhar
força entre os homens mais elegantes e mais ricos na época. Todos eles queriam o relógio Cartier. Então, galera, essas são algumas curiosidades bem básicas sobre a vida de Santos Dumont. E o que nós vamos fazer agora é o seguinte: eu vou passar para vocês um pequeno questionário e vocês vão ter que responder para o e-mail que está na descrição do vídeo, mas eu também vou falar o e-mail, que é 111 GEA Santos Dumont rj@gmail.com. 111 GEAR Santos Dumont rj@gmail.com. Vocês vão mandar o nome de vocês. Essa tarefa pode ser por patrulha. Vocês vão mandar o nome de vocês, o nome dos membros da patrulha do encontrão, galera. Essa etapa é do encontrão. Então vocês têm que mandar o nome dos membros da patrulha do encontrão, o nome da patrulha, o numeral e o nome do grupo. E responder as perguntas e mandar pra gente. Após nós lermos, nós vamos dar um ok para vocês. E essa etapa nós vamos passar para o chefe de vocês como concluída. Beleza? Então vamos às perguntas. A primeira pergunta é bem simples. Em que ano e aonde nasceu Santos Dumont? Beleza? Em que ano e aonde nasceu Santos Dumont? Santos Dumont, depois de que foi emancipado pelo seu pai, ele foi para Paris. Em que ano, galera? Em que ano Santos Dumont foi para Paris? Bem tranquilo, né? Qual foi o prêmio que Santos Dumont ganhou ao contornar a Torre Eiffel com o seu número 6, galera? Qual foi o prêmio? Coloca aí e envia pra gente. Santos Dumont conheceu um importante presidente americano. Qual o nome dele? Qual o nome do importante presidente americano que Santos Dumont conheceu? Em 1906, Santos Dumont, ele, com seu 14 bis, voou uma distância de x metros a x metros de altura. Qual é essa distância? Santos Dumont fez uma série de aeronaves do número 19 a 22, conhecidas como... Que fato aconteceu em 1914 que fez Santos Dumont piorar sua saúde e seu estado de depressão? Onde está enterrado Santos Dumont? E onde podemos encontrar o relicário com seu coração? E para finalizar, qual foi a outra importante criação de Santos Dumont que utilizamos até hoje e conseguimos encontrar inclusive no camelô? Galera, fica aqui a primeira etapa de história aeroespacial do Santos Dumont e eu vou passar para vocês as outras etapas. Valeu, falou, sempre alerta.